Boa noite a todos. Agradecer a presença do prefeito Luiz Cláudio da Mata. Muito obrigado, prefeito. Em nome de Deus, havendo um número regimental, declaro aberta a reunião. O secretário fará a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Bom Sucesso, Minas Gerais, realizada em 2 de maio de 2023. Aos 2 dias do mês de maio de 2023, no Salão de Reuniões, vereador Ciro Custódio Marques, situado na Avenida Prefeito José Vanderlei Lara, 299, nessa cidade, reuniu-se a Câmara Municipal. Presentes os vereadores Ângelo Márcio da Silva, Fred Wilson de Almeida Júnior, Fabiano Santos de Moraes, Josué Naves de Pádua, Júlio César Martins Magalhães, Júlio Moraes de Oliveira, Marcos Fabiano de Carvalho, Rafael Henrique da Silva, Rafael Oliveira Leite, Reginaldo Santiago dos Reis e Vicente Lourenço. Aberta a reunião, o senhor presidente determinou ao secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, tendo sido a mesma aprovada. Votaram contra a referida ata os vereadores Fabiano Santos de Moraes e Reginaldo Santiago dos Reis. Ao expediente ofício número 034/2023, do secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, senhor Wallace Vieira Santos, informando a impossibilidade de comparecimento da reunião do senhor prefeito municipal Luiz Cláudio da Mata, uma vez que o mesmo encontra-se em viagem a Belo Horizonte. Requerimento do vereador Fabiano Santos de Moraes, solicitando mais 7 dias de vista no projeto de lei 052/2023 ao 064/2023, que autoriza concessões de uso de terrenos para de autoria do Executivo. Caso os convocados para a reunião não estejam presentes, tendo sido presente o requerimento e deferido pelo senhor presidente, nos termos do regimento interno da Casa, artigo 221, parágrafo 2º. O vereador Marcos Fabiano de Carvalho solicitou vista por 7 dias, sendo concedido os projetos de lei número 052/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de oficina mecânica, serviço de usinagem, tornearia, solda, manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. 053/2023, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de escritório de engenharia, arquitetura e oficina de marcenaria e vidraçaria para a execução de armários planejados de vidro. 054/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de galpão, loja para depósito de mercadorias. 055/2022, que autoriza concessão de uso de terreno para a construção de fábrica de biscoito. 056/2022, que autoriza a concessão de um terreno para a construção de depósito de ferro velho. 057/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de cômodo industrial para padaria e confeitaria. 058/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de borracharia. 059/2022, que autoriza a concessão de terreno para a construção de galpão para a confecção de roupas. 060/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de marcenaria, fabricação de móveis com predominância em madeira e serviço de montagem de móveis de qualquer material. 061/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de borracharia, serviço de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 062/2022, que autoriza concessão de terreno para a construção de fábrica de blocos. 063/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de lavador de carros. E 064/2022, que autoriza a concessão de uso de terreno para a construção de depósito de ferro velho, todos de autoria do Executivo, ficando os mesmos relacionados ao dia da próxima reunião para a primeira discussão e votação. Estiveram presentes na reunião vários membros da comunidade, fazendo uso da palavra os seguintes cidadãos: Helder da Silva, Giovana Castanheira Andrade, Gilmar Triani e Luiz Henrique Vale. Esteve também presente, atendendo a convocação da Câmara Municipal, o secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Rafael Martins de Almeida Silva, para tratar de assuntos relacionados aos projetos de lei de concessão de uso de terreno que estão em tramitação nesta casa. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, marcando a próxima para o dia 9 de maio do corrente ano, às 19h30. Para constar, eu, Júlio César Martins Magalhães, primeiro secretário, lavei a presente ata, que será assinada depois de lida e aprovada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bom Sucesso, 2 de maio de 2023.
A ata está em discussão. Aprovada. Aproveitar, boa noite a todos, boa noite aos munícipes presentes, a quem nos ouve, a quem nos assiste, ao prefeito novamente, aos vereadores presentes, aos funcionários da casa. Recebi hoje, um documento, um ajuizamento de ação civil do Ministério Público. Vou ler a vocês. Tá? Bom Sucesso, 9 de maio de 2023. Ofício número 08-2023. Assunto, processo 19.16.14.90.004.2237. 2023-72. PA 0080-22.000.216.8. Senhor Presidente, o Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 129, terceiro e quarto da Constituição Federal, no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, artigo 26, inciso da Lei nº 8.625/93 e artigo 67, inciso 1, letra B da Lei Complementar nº 34/94. Serve-se do presente para certificá-lo acerca do ajuizamento de ação civil pública com pedido de tutela de urgência 500825-67.2023.8 do 13.0080. Nessa data, visando obstaculizar a aprovação dos projetos de lei de concessão de uso de terrenos públicos em trâmite nessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Laurence Albergaria Oliveira, promotor de justiça. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Bom Sucesso. Bom, quando o assessor jurídico da casa me comunicou, eu como presidente, pedi a ele que fizesse um ofício, mas no regimento interno da casa, da suspensão, não se fala nada. Mas tomei atitude que aqui tenha, mas eu tenho que trazer aqui a vocês. A suspensão dos projetos, até que seja julgado o mérito em 72 pelo excelentíssimo juiz da nossa comarca. Então, mas para que possa ser suspensa, como não tenho nada no artigo, eu preciso colocar em votação aqui com os vereadores da casa. Os vereadores que estiverem de acordo com a suspensão dos projetos de concessões permaneçam assentados. Aprovado. Então, fica suspenso os projetos de concessão, não só deles, todos. Então, quero dizer que hoje a gente não tem aqui discussão de projeto de concessão, já que nós temos que esperar qualquer questão pelo juiz da nossa comarca se pronunciar, se pode, se não pode. Tá? Tá bom? Então, é isso que eu tenho que falar com vocês. Outra questão que, aproveitando como presidente, eu quero ler alguma coisa para os vereadores, que a partir de agora, para a convocação, será o artigo 112 do regimento interno. Ficará sujeito à aprovação da maioria dos membros da Câmara o requerimento escrito para que solicitar convocação de secretário ou assessor de administração municipal. Segundo, constituição de comissão de inquérito. Terceiro, convocação de reunião extraordinária. Quarto, regime de urgência. Então, agora, para a convocação, terá que ser por escrito e com antecedência. No artigo, é só ler o artigo 112 da casa. Tá bom? Vamos seguir. Temos aqui, dando entrada de parecer, o projeto de resolução número 008-2023. O secretário fará a leitura do parecer.
Parecer. Os vereadores abaixo-assinados, membros da comissão especial, após a apreciação e estudo do projeto de resolução número 008/2023, que concede o título de cidadão honorário do município de Bom Sucesso ao pastor Ramon, de autoria do vereador Reginaldo Santiago dos Reis, resolve emitir seu parecer favorável. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bom Sucesso, 8 de maio de 2023. Vereador Marcos Fabiano de Carvalho, vereador Rafael Henrique da Silva. Vereador Vicente Lourenço não assinou. O projeto fica relacionado da ordem do dia da próxima reunião para a primeira discussão e votação. Ficam relacionadas na ordem do dia da próxima reunião para a primeira discussão e votação os projetos de lei número 012/2023, que dispõe sobre a instituição do Programa de Transporte Coletivo Urbano, Distrital, Rural, Gratuito, denominado Transporte do Povo, e da outras providências. E 014/2023, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, de Bom Sucesso. Institui o Conselho Gestor de FHMSI e da outras providências. Passo a palavra ao cidadão inscrito. Giselda Fernandes Santos Monteiro. Por 3 minutos. Boa noite a todos. O prefeito, vereador Josué. Gente, vocês podem me chamar de mal educada, mas eu vou falar uma coisa. Eu assisto às reuniões toda semana, mas tem 3 vereadores aqui, não vou citar nome, pelo amor de Deus, a hora que eles começam a falar, a gente desanima. Vamos tentar falar direito, olhar, pega uma gramática, uma Aurélio, vamos estudar. É muito chato, sinceramente, aí eu vou e paro de assistir. Desculpa, mas eu tinha que falar isso. Eles falam que quando a gente é idoso, a gente pode falar o que quiser. Então, eu sou uma idosa e estou falando. Desculpa, boa noite. Obrigado, Giselda. Rose Silva. Bom, eu trouxe uma colinha aqui. Boa noite a todos, primeiro. Gostaria de perguntar aos excelentíssimos senhores vereadores Fred Júnior, Marcos Fabiano de Carvalho, Rafael de Macaia, Reginaldo Reis, Fabiano Santos, se quando vocês procuram pelo Executivo, eles tratam vocês da mesma forma que ele trata os demais. Queria perguntar também ao excelentíssimo senhor vereador e agora presidente da Câmara, senhor Josué, se quando o senhor fala que a Câmara é a casa do povo, eu queria saber onde é que o povo está tendo vez e voz aqui. Repetir? Eu quero saber onde é que o povo está tendo vez e voz aqui. Vou prosseguir. O que estamos vivenciando aqui é uma espécie de ditadura, pelo pouco que eu leio, pelo pouco que eu sei. Me lembro muito vagamente o governo de Humberto Castelo Branco, para quem não sabe, é só procurar saber. Estamos tendo os nossos direitos restritos. Eu queria também, se não for pedir muito, que quando o senhor falar em respeito, pense primeiro na reciprocidade e empatia, se é que o senhor sabe o que é isso. Os artigos da lei orgânica desse município só são válidos quando é para o lado dos senhores. Isso é em resumo do que eu penso. Onde a democracia não está prevalecendo aqui. Ao excelentíssimo senhor vereador Rafael da Ambulância, quando o senhor diz que possui lote no loteamento Bom Sucesso, eu não sei qual a sua intenção, porque possuir lote não é o mesmo que residir. Justifique-se de uma maneira mais plausível para que a gente possa entender. Senhor Júlio, vota 10. Eu queria também que o senhor nos explicasse qual a mensagem que o senhor quis nos passar quando o senhor disse que o Ministério Público não manda no voto de vocês. O Ministério Público é o fiscal da lei.
Realmente, ele é uma instituição independente dos três poderes, eles, executivo, legislativo e judiciário. Porém, essencial à função jurisdicional do Estado. Me corrija se eu estiver errada. Jurisdicional compete ao judiciário. Eu, como cidadã, pagadora de impostos e cumpro com minhas funções perante a lei, principalmente com relação à política, eu aconselho ao senhor que envie um ofício, uma carta, sei lá o quê, ao Supremo Tribunal Federal, para que eles excluam o judiciário desses três poderes, porque assim vai ser menos gastos para o país. Tá bom? Já que este possui uma função neutra, né, no seu ver, será menos gasto. Meu esposo se inscreveu, eu vou continuar. E quem sabe somente o executivo e o legislativo serão suficientes para governar o país, não é mesmo? Já que parece que isso é o que os senhores almejam. Ao excelentíssimo senhor vereador Tinho, quando o senhor defender concessões com a justificativa de que essas geram empregos, o senhor pode, por favor, nos apresentar pelo menos uma que esteja gerando pelo menos 20 empregos aqui nessa cidade. Faça um IBGE da cidade e você verá a realidade. Ao vereador Tuca, infelizmente, o senhor trabalha com reciclagem, certo? E como fonte de renda, eu não sei. O senhor poderia nos falar um pouco sobre a sustentabilidade, seja ela do âmbito ambiental, econômica, cultural, etc. Seria plausível o senhor nos explicar, já que o senhor se escolheu esse trabalho, e o que o senhor está querendo fazer, votando a favor disso, é destruir uma área que está próxima a uma APP, e, independente disso, quando Dona nós Rose, adquirimos para encerrar, Dona Rose. vou encerrar. Tá bom, por Quando favor. nós adquirimos lá, nós adquirimos como residencial, não foi como industrial. Tá bom? E, para terminar, com todo respeito ao senhor Julinho Magalhães, quando o senhor for fazer a leitura aí, lê um pouco assim, mais de espaço, com espaço, porque a gente não está entendendo nada. E, quando for fazer política, opta pelas políticas públicas que beneficiam a sociedade. Não pensa só no umbigo de vocês, não. Outro nome aqui. Ah, não? Então tá bom, Guto. Comunico a todos que nos dias 10 e 11 de maio não haverá expediente na Câmara. Motivo: os funcionários farão um curso sobre a nova lei de licitações. Nós temos aqui, vereador Fabiano, atendendo a sua convocação, ao prefeito, para que você possa perguntá-lo, para ele responder as 3 questões. Já que a questão de loteamento ela está suspensa, até que o juiz possa, porque a gente tem que aguardar ele. O senhor pode fazer as outras 2 perguntas ao presidente, ao prefeito. Prefeito, por favor. Só um minuto, Fabiano. Uma boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal. É com grande prazer que estou aqui nessa casa hoje. Queria comunicar ao presidente que não estive aqui na reunião passada, porque eu estava em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, tentando trazer para cá um juiz de direito para a nossa comarca. Mas nunca fujo à luta. Estou aqui. Excelentíssimo presidente, vereador Josué, através do qual cumprimento as demais pares, excelentíssimo prefeito Luiz Cláudio da Mata, agradeço imensamente a presença e atendimento à convocação. Gostaria também de cumprimentar o pessoal da Rádio 87.9, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pessoal administrativo dessa casa, servidores, visitantes, bem-vindos, bem-vindas, a casa de vocês, a casa é nossa. Em relação às questões colocadas, senhor vereador,
excelentíssimo senhor presidente, eu gostaria de manter a questão das concessões, embora elas ainda não estão em pauta devido à questão do Ministério Público. Eu gostaria sim de ver o parecer e, se preciso e necessário for, a gente convoca depois de novo, ou convida, isso aí vai depender da casa, porque a convocação tem que ser aprovada. Então, como foi direcionado, eu não gostaria de retirar o assunto concessões, não. Se possível for. Para mim está tudo bem, mas eu te garanto que o prefeito vai te responder para você que, enquanto não tiver um parecer jurídico lá do que o juiz der a sentença, ou der como vai ficar, ele não vai poder te responder nada. Mas fica à vontade, faça suas 3 perguntas a ele. Antes da primeira questão, né, que eu gostaria de começar nas concessões, eu gostaria imensamente de agradecer a questão do Ministério Público, não por falar que, enfim, não sou eu que vou interpretar essa questão, justamente são eles, né, mas gostaria imensamente de agradecer em vista que eu tinha direcionado o convite ao Ministério Público para estar nessa casa. Eu acredito que, de repente, foi algo que surtiu efeito aí, não sei se foi devido a isso, mas que bom. Uma das questões colocadas, excelentíssimo senhor prefeito, foi sobre a questão do resultado das CPIs, né, das concessões, o que tem sido feito frente ao resultado. Só para a população ter um certo conhecimento e lembrar, quem até mesmo não estava acompanhando, a CPI das concessões foi realizada aqui na Câmara, né, já há algum tempo, e identificou aí um percentual acima de 50%, um pouco bem mais que isso, de concessões que, infelizmente, não deram certo e, infelizmente, mesmo não dando certo, estão até hoje sem revogação, né? Ou sem permuta, passar para alguém que, de repente, né, leve adiante essas concessões. Quais têm sido as providências quanto aos achados, em vista que a CPI das concessões gerou um relatório, esse relatório foi enviado para o Ministério Público, que com certeza também ajudou a gerar esse resultado que hoje foi lido aqui do Ministério Público em relação ao assunto concessões, e também foi enviado um relatório, o resultado da CPI dessas concessões que já haviam sido concedidas aqui pela Casa Legislativa, não somente nesse mandato, mas desde, se eu não me engano, 2000 para cá. E aí a gente gostaria, né, já que o Ministério Público não se encontra para falar sobre, o que a Prefeitura tem feito em vista desse resultado das CPIs que foi enviado para a Prefeitura, que o resultado direcionava justamente que muitas concessões há anos não estão conforme a lei aprovada aqui. E se não estão conforme a lei aprovada aqui, estão na ilegalidade. Me corrija se eu estiver errado. O que a Prefeitura tem feito para cumprir a lei em cima dessas concessões? Ou seja, o que tem feito em cima desses achados que a CPI enviou? Caso a Prefeitura não sabia dos resultados, ele foi enviado. Senhor prefeito, por assunto ou posso... Vamos tocar por assunto, né? Senão nós vamos embolar, né? Então, por favor. Eu queria dizer que as concessões que foram feitas há 23 anos atrás, já devia ter tomado algumas providências alguém que passaram por aqui, né? E nós, que eu falo a Prefeitura, através de mim, que estou lá apenas 9 meses, ainda não tomei nenhuma decisão a respeito disso. Mas a nossa prosperidade é olhar e tentar resolver e chamar aqueles que estão mais recentes e tentar negociar com eles, devolver ao município. Porque quando vocês falam que vão passar para frente, como que nós vamos passar para frente se vocês insistem numa lei da Constituição que tem de ser através de licitação? Nós vamos fazer a licitação deles ou vamos passar a bel prazer de vocês? Certo? Vamos continuar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Prefeitura ainda não tomou nenhuma atitude. Nós estamos aguardando o Ministério Público. Segundo o que diz, e vou falar hoje, falei para o Josué, antes nós tínhamos uma recomendação. Recomendação, você me recomenda, eu faço se eu quiser.
Agora, hoje não. Hoje nós temos uma definição. Temos de aguardar um julgamento do judiciário. O promotor propôs a ação. Agora a ação vai continuar. Nós vamos ser ouvidos, a Câmara vai ser ouvida, e aí vamos daí para frente. Daí para frente, o que ele mandar fazer, nós vamos fazer. Porque a lei do judiciário, a gente não desobedece, a gente cumpra, mesmo que eles estejam errados. Porque muitas vezes eles já erraram e já teve sentenças reformadas no Tribunal de Justiça. Mas, infelizmente ou felizmente, vamos aguardar o que o Judiciário decidiu. O que ele decidir, a Prefeitura vai acatar com o maior prazer. Só fazendo uma pequena consideração, se é que isso é permitido para tantos, ainda no tema concessões, ou não sei se foi de certo uma pergunta, né, seja a mim ou a nós vereadores, com relação à questão aí da se faz permuta, ou a Bel, se eu não me engano, ouvi a Bel Prazer da Câmara. Eu acredito que a gente está aqui para dialogar, para dar andamento nos projetos e servir a população. E as concessões, não sou eu que digo, a própria Tribuna do Povo aí disse muita coisa que, enfim, a gente vem dizendo há tempos aqui na Câmara. Eu falo a gente porque eu acredito que não tenho falado sozinho nesse sentido, que as concessões têm de dar resultado, emprego e tantas outras questões quando se diz que não vai envolver licitação nem concorrência pública. Mas, enfim, que envolvam a concorrência ou a licitação, quem quer, de fato, trabalhar a concessão, que venha e concorra, que venha na licitação. E aí, de fato, se fizer, não precisa chancelar a lei. Ela vai ser chancelada de uma forma ou de outra. Se está errada, que seja resolvida. Não está agindo conforme a lei, que seja resolvida. É isso que eu tentei direcionar justamente nessa questão concessões à Prefeitura. Mas vamos aguardar o Ministério Público. A gente também, com certeza, a gente está à disposição aí, espera também algo importante aí vindo do Ministério Público em relação a esse tema aí. Não sei se os demais vereadores podem ou querem. Eu vou concluir aqui o meu raciocínio. Vou concluir o meu raciocínio com essa sua pergunta. Tudo bem? Bom Sucesso tem hoje uma lei que chama Aqui se Investe. Infelizmente, aqui em Bom Sucesso foi criado um bairro industrial, que é lá em cima, no bairro das Indústrias, que hoje é residencial. Bom Sucesso não tem um centro industrial. Então, eu vou falar para vocês, para todo mundo que está me ouvindo, para os ouvintes da rádio, que eu não tenho nenhum projeto que eu indiquei, que eu não tenho nenhum projeto da minha autoria. Isso aí, como diz um vereador, que está sentado aí, que eu estou aqui de favor, porque o Beto que era o prefeito. E eu agradeço ele demais, porque eu era amigo dele desde criança, e quem colocou ele na política fui eu. E quem me colocou aqui fui ele. Então, como eu estou ainda cumprindo o que ele deixou, o legado dele, pode olhar aí, esses projetos aí, que estão todos assinados por ele. E estou firme para que a gente possa criar algum tipo de emprego em Bom Sucesso. Porque eu, quando fui vereador por 3 mandatos, nós doamos muito lote para a indústria, para a oficina, para lavador, e eles estão todos hoje aí trabalhando. Não digo que ele está dando 20 empregos, não, porque hoje 20 empregos é de uma indústria de bem grande porte que Bom Sucesso não tem. Aqui tem 3 empresas que dão muito emprego. É a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, com 568 funcionários, a Cooper Bom, a Cooper Sucesso, e me diga mais qual a outra aqui que emprega 20 pessoas. Anunciou o Clóvis Cambraia, os meninos do Clóvis Cambraia, que é produtor rural, o Tião Braga, Zezinho Finamor, esses aí sim. Inclusive o Zezinho Finamor já recebeu até a honra ao mérito, o Tião Braga precisa também. Mas nós estamos discutindo o Tião Braga, Zezinho Finamor,
as pontas. Então, depois que a gente tirar a ponta de Bom Sucesso, que vocês não conseguem contar na mão mais do que 20, para uma cidade de 18 mil habitantes, me conta quem tem aí mais de 20, igualzinho citaram aqui que é 20 empregos. Não, a gente procura colocar, é uma família, aí ele coloca 3. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Lá na entrada daquele bairro mesmo, nós temos o Jefão, que foi doação, nós temos... concessão e doação é a mesma coisa, num bom sentido. É só, vocês me desculpam, a concessão hoje é a mesma coisa. E o que nós estamos fazendo também é concessão, não é doação, não. Então, temos o Jefão, temos os meninos do alinhamento, temos lá uma oficina, uma serralheria do lado, temos um outro mais para frente, que é uma marcenaria, temos o Luciano lá na frente, temos um lavador. Isso tudo está proporcionando emprego. Temos uma outra oficina. Então, o que eu quero dizer para vocês, para todos vocês, não me interessa, não estou com nenhum lote assinado por mim. Não é política, porque nesses lotes aí, tem lote até de adversário meu. Então, graças a Deus, eu entro aqui e saio de cabeça erguida, tentando melhorar Bom Sucesso. Está certo que todos os moradores têm uma restrição, que às vezes não vai ficar bom, que lá não é industrial, residencial. Aqui em Bom Sucesso não tem pátio industrial. Nós temos de relocando todo mundo. Na minha rua, da minha mãe tem, na rua aqui da avenida tem, no centro tem. Então, enquanto não criasse um distrito industrial para mandar todo mundo para lá, é complicado. Nós vamos ter de ir aproveitando os cantinhos, não sei como, mas só vou dizer para vocês, se Deus quiser, existe Deus no mundo, nós não vamos parar de ajudar o povo a crescer e desenvolver Bom Sucesso. Bom Sucesso é uma cidade que tem muito pouco para se movimentar. Então, quando tem alguém querendo movimentar, a gente tem de abrir as portas. Volta no passado e faz um retrospecto aí. Deve ter mais de 100 lotes doados para micro, pequenas e empreendedores que estão empreendendo. Agora, quero dizer outra coisa para vocês. Vocês travaram os pobres aqui de uma forma que ninguém jamais viu. Porque aqui não se doa um lote para um pobre fazer uma casa. Às vezes o pobre tem o dinheiro para construir, mas não tem para comprar o lote. Coisa que era feita no tempo de todos os outros prefeitos que passaram aqui. Só parou com a politicagem dessa casa. Os pobres não ganham lote aqui mais para construir uma moradia. Então, o que eu quero dizer é isso aí. E quero dizer para vocês também, não tem nenhum lote assinado por mim naquele loteamento. Tudo foi o Beto que deixou, e se Deus quiser, nós vamos continuar, não é lá não. A hora que decidir na justiça, aí nós temos um parâmetro legal, que aí a gente vai colocar todos em andamento novamente, não só lá, mas como tem outros loteamentos, outras áreas, nós vamos dar sim, procurando eu como gestor, de ajudar o cara que quer empreender numa cidade pequena como a nossa. É só o que eu tenho que te dizer. Pensa, porque fazer política é muito fácil. Ainda mais de oposição, criticando, votando contra o progresso da cidade, contra a 8 de setembro, contra o funcionamento do bom uso da cidade. É muito fácil para vocês fazer um grupo de 5 e tentar cercar o crescimento da cidade. Bom Sucesso não merece o que vocês estão fazendo com ela. Muito obrigado pela essa pergunta. Presidente. Não, o prefeito veio... Não, é porque ele falou ali. Os seus 5 minutos, vereador, você pode falar, tá bom? Senhor presidente. Tem 5 minutos para falar. Na verdade, senhor presidente, já que, assim, é porque tocou em muitos pontos, se a gente for ficar tocando também, vai ficar
um pouco extenso, mas se for permitido, eu toco em cada um dos que ele falou ali. Ô, presidente, eu vou só resumir, uma vez. Eu vou responder as 3 perguntas e vou embora. Sabe por quê? Eu já tive um enfrentamento desse aqui por causa de transporte escolar. Entendeu? As pessoas têm que saber ouvir, escutar e falar na hora certa. Agora, eu ficar aqui, para eles ficar fazendo mídia, nas redes sociais, na rádio, eu não vim aqui para isso. Eu vim para responder as 3 perguntas. O dia que eles precisarem que eu respondo mais, me convoca novamente. Luiz Cláudio, serão somente para responder as 3 questões, tá? O que foi chamado. Tá, o vereador Fabiano? Segue com as suas perguntas, a segunda, a terceira, que você tem a fazer. Só para fechar a questão concessões, né? Os projetos que chegam aqui, eles chegam depois que o senhor está lá, né? Eles não vêm sem ninguém mandar. Eles foram desarquivados. A prefeitura, se vê que está errado, se a prefeitura vê e acolhe o pedido da população, era só retirar, mas tudo bem. Vamos só dar continuidade, senão realmente vai prolongar uma coisa muito complicada. Igual o senhor prefeito falou, vamos respeitar. A segunda eu vou emendar com a terceira, já que, né, são assuntos que coincidem, sobre a questão do concurso da educação, saúde e demais áreas, que haveria possibilidade de abrir vaga no concurso público aqui de Bom Sucesso e não houve concurso público. Estavam vários contratados através de processo seletivo. Não impedia que a prefeitura colocasse algo maior que o processo seletivo, que seria o concurso público. Não que eu sou contra aqueles que estavam contratados e que o trabalho deles não são importantes e bem feitos. São importantes também, mas também concorreriam a essa vaga ou essas vagas no concurso público. E a questão do concurso público é uma questão muito sensível, porque eu gostaria de implementar ela um pouco, que justamente cai diretamente na questão da Previbon, que as vagas de concurso, os concursados contribuem diretamente para a Previbon, os contratados para o INSS. A Previbon hoje, não sei se é de conhecimento de todos, está capengando no bem mineirês aí. Por quê? Infelizmente, vários que poderiam estar concursados têm contratados lá, que poderiam esses contratados ter feito concurso passado, estar como concursados, e esses concursados contribuiriam para a Previbon. E quão mais tempo demora a ter um concurso para essas vagas, e nesse período já teve concurso público e não foram essas vagas para o concurso, eu gostaria de um parecer, né, quando vai ter esse sonhado concurso público para que todos, de fato, possam concorrer a essa vaga. Lógico, processo seletivo, todos podem concorrer, mas acaba que é uma coisa que mina. Tal data, quem foi, quem não foi, não vai mais. Concurso público dá aquela data, mas, de qualquer forma, contribui para a Previbon e, enfim, a pessoa fica permanente naquele trabalho e é importante para o andamento do ambiente público, e eu gostaria que o senhor prefeito colocasse por que essas vagas não foi para o último concurso e continuou-se com contratação, e quando que vai ser esse concurso, se caso possível for ainda esse ano, e por que não seria esse ano se caso não for da opinião da administração, e de forma alguma a gente está aqui falando o que deve ou não ser feito. Por isso que eu coloquei pergunta. Senhor prefeito, muito obrigado. Fabiano, deixa eu te falar, o concurso público, você falou que não foi englobado em outras áreas, foi sim. Sabe por quê? O que ficou de fora foi a educação e a saúde. A saúde, nós não podemos fazer um concurso público de última hora, nem pensando, antes de saber o que o governo quer. Primeiro, a saúde é um dinheiro que vem à parte, ele nunca é fixo. Um mês vem muito, outro não vem nada. Lá tem um processo seletivo na ativa.
Como que eu vou interromper um processo seletivo que ainda está em funcionamento? É o mesmo caso da educação. Só ficou as duas áreas de fora. A educação tem um processo seletivo que vence em dezembro. Como que eu vou fazer um concurso agora e vou tirar a turma até dezembro? Então, a gente tem de fazer os estudos técnicos, aguardar e vamos fazer assim. Porque vocês bateram demais, inclusive, quando eu falo, eu vou dar nome para não pegar a Câmara. Tem um vereador chamado Reginaldo que falou que nós fizemos uma palhaçada no concurso público aqui, que ia chamar 9 pessoas, que tinha só 12 vagas. Nós chamamos 86. Então, está todos colocadinhos, tá certo? E agora nós vamos fazer a viabilidade de fazer o concurso público para a educação. Agora, o da saúde, não acredita muito, não. Enquanto o governo não definir que os programas deles são reais e que vai vir a verba, efetivamente, a prefeitura não pode fazer, porque ela faz um concurso público, coloca lá o enfermeiro, o técnico de enfermagem, aí o governo fala que aquele programa acabou. E aí, quem vai pagar? Você mesmo falou aí no fundo, quem foi na reunião, tirando aqueles que foi de bermuda e saiu na reunião, sabe que o cálculo atuarial, nós temos de depositar o justo, ainda tem de depositar mais 56 mil, 56%, que hoje dá um valor de 700 mil. Nós vamos chegar numa posição aqui que não creio que quem que vai ser. Deus queira que não seja na minha mão. Que o dia que a prefeitura receber o dinheiro, vai ficar por conta de pagar os profissionais, os aposentados, e cruzar os braços. Não vai ter gasolina nem para rodar, fazer os serviços essenciais da cidade, nem a limpeza pública, porque todo mundo deve ter o conhecimento do que está acontecendo. Então, é muito fácil criticar, bater, pedir, mas tem de passar para o outro lado, entendeu? Porque quando a gente é pedra, é fácil demais. Você tem de ir lá ser vidraça. Ou você acha que eu, porque já estou com passagem comprada para 31 de dezembro, vou ficar brigando e prejudicando o funcionário público? Eu quero mais que a coisa anda, eu quero mais dar transparência, porque eu sinto que tem muita pessoa com inveja do que está acontecendo, porque nós estamos trabalhando. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã, todo dia 5h30, eu estou agarrado, coisa que ninguém fez até hoje, a gente está fazendo. Então, devia fazer o seguinte, trabalhar mais, juntar todos os 11 vereadores, não é votar coisa errada, porque coisa errada ninguém manda para cá. Isso aí é divergência de opiniões, mas juntar 5. Eu passei nessa Câmara ali por 3 mandatos, eu nunca vi um agrupamento de oposição para prejudicar bom senso, igual está acontecendo. Então, quando eu falo que está prejudicando bom senso, porque eu falo, eu tenho consciência do que eu estou falando, entendeu? E eu queria simplesmente, se você está satisfeito da resposta dos concursos, é isso aí. E eu queria, presidente, que eu chego aqui, às vezes vocês falam assim, aí ele veio aparecer, não, eu vim mostrar meu trabalho para vocês. E eu vou aproveitar a oportunidade, vou mostrar, e a hora que eu terminar, vocês vão me desculpar, eu vou ter de sair. Eu não vou ficar aqui, eu prometi para mim mesmo, da última vez que eu vim aqui, que não ia vir aqui confrontar mais com o vereador. Eu acho que vereador não se confronta. Vereador tem de dar a mão para bom senso, fazer esse bom senso crescer. Projeto de 30 anos que ninguém teve capacidade de fazer, a gente tenta levantar um projeto e eles puxam para trás. Bom sucesso não merece isso. E vocês vão me desculpar. Pode uns achar ruim, mas é a pura verdade. E a verdade tem que ser dita. Doia em quem doer. Porque bom sucesso precisa de todos os 11. E eles não entenderam isso até hoje. Eles entraram aí e estão chutando o voto dos eleitores. Entendeu? Então, eu quero só dizer para vocês, vou dar um breve relato para vocês, vou começar dos deputados que eu corri atrás e pedi voto para eles. Que o vereador aqui não teve coragem de ir atrás do seu deputado para trazer alguma coisa para bom senso. Eu vou começar com o Gustavo Valadares, que eu pedi voto para ele, voto nele já tem 6 eleições seguidas.
Ele vai mandar uma patroa para Bom Sucesso, o dinheiro está aprovado, só falta o governador depositar na conta. Tem 400 mil de recapeamento para os Machado, o dinheiro já está na conta. Tem 800 mil para aquisição de 2 ônibus escolares de 45 mil. O dinheiro está na conta. Então, corra atrás dos seus deputados, mostra serviço. Tem outro. Fui para Brasília, fui atrás do Carlos Viana. O Carlos Viana tem raiz em Bom Sucesso. A família dele é toda daqui. O Carlos Viana mandou 350 mil para a gente fazer a operação de cataratas. Esse ainda não chegou, não. Mas a semana passada nós fizemos 150 por conta da Prefeitura Municipal. Tem o Domingos Sávio. Vereador aqui dentro dessa Câmara criticou o Domingos Sávio. Falou que ele não era homem de dar o dinheiro para construir o PSF, que todos vocês sabem disso. O dinheiro está na conta, provado. R$ 1.206 para a construção do PSF do bairro Aparecida. A gente tem de mexer com homem, vereador, deputado, que cumpre o que fala. Não é esses vereadores que deitam dentro de buraco, não. Temos aqui 400 mil para dar início no asfalto no Bananal, Domingos Sávio. Temos aqui 400 mil para compra de mais um ônibus, Domingos Sávio. Temos aqui 1.500.000 que chegou para o IF e estão reformando o IF. Chama Domingos Sávio. Certo? Tem o Lafayette Andrada, que é do Júlio, Tinho. 250 mil para exames. Tem o Dorgal, 83 mil para comprar um carro. Para a saúde. Temos aqui a Avenida do Contorno, que já começou essa semana, asfalto um trecho da ponte até cá em cima. Então, tem a conclusão da ponte, já está pronta, e a passagem de gado. Agora, em Bom Sucesso, pode ir lá, nós estamos com obras ativas no Barreiro, tentando iluminar o canteiro central. Temos em frente a rodoviária, que estamos sendo criticados para vereador, porque nós conseguimos arrumar debaixo da árvore. Tem outra passagem, um passeio que nós estamos fazendo lá para tirar o povo do meio da rua. Na frente da rodoviária, nós vamos implantar um parque infantil. Vamos começar a semana que vem. Tem o Parque do Rosário, que nós vamos trocar. Vamos colocar um parque de criança moderno lá. Tem o muro da escola de Macaia, que já começou, depois que nós fizemos aquela promessa que ia começar, e já começamos. Tem o tapa-buraco de Bom Sucesso, que todo dia era criticado. Quando você faz um serviço bem feito, todo mundo fica murchinho e calado. Entendeu? Temos o Creitinho, com serviços e parceria. Visita em Bom Sucesso no Dia da Cidade e vai nos ajudar muito, que ele é de bem próximo, que é aqui de Divinópolis. Tem o doutor Federico, através do Tuca, com emenda de 100 mil para investimento. Temos outro de 400 mil do Frederico, para melhoria na Orla do Macaia. Então, o que eu quero dizer para vocês é só isso. Eu aceito crítica, o que eu falo todo dia. Quem está na administração tem de saber apanhar. Tem de saber apanhar. Mas é com esses coros que a gente toma na vida que a gente aprende a trabalhar, sai de casa mais disposto a concorrer e enfrentar os desafios, que os desafios são imensos, mas não são impossíveis de concretizar. Bom Sucesso vai viver dias melhores com a nossa administração e com nossos companheiros e os nossos deputados que nos têm nos ajudado. Muito obrigado a todos vocês, passar bem e uma boa noite. Um abraço a todos. Muito obrigado, prefeito. Prefeito Luiz Cláudio, muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Boa noite. Passo a palavra aos vereadores por 5 minutos. Boa noite, presidente.
vereadores, funcionários, visitantes e ouvintes. Eu só quero agradecer o elogio que eu recebi pela cidadã aí, tá certo? Às vezes minha leitura não seja boa, às vezes seu português seja muito bom, eu aceito uma aula sua, tá? Muito obrigado, viu? Próximo vereador, por favor. Boa noite ao presidente, demais vereadores, aos visitantes presentes, secretário. Como o prefeito saiu, eu queria dar os parabéns para ele, com a comunidade da Zeringota. Vou dar parabéns para ele sim, porque a comunidade das Merendas Zeringota, pelo serviço prestado que ele fez lá. É sobre os terreiros de café. Então, eles pediram para falar isso para eles. Estou falando, sim, que eles pediram para agradecer ele. Esse é meu mérito, me agradecer, com toda a educação. É o que eu tenho para me dizer. E deu de já, ó, senhor presidente, eu queria dar os parabéns antecipado, que vem domingo, que é o Dia das Mães, de todas as mães presentes e dos bom sucesso. Eu desejo a felicidade a todos vocês, viu? Felicidade mesmo, que Deus ilumine vocês a cada dia. Que mães são guerreiras. Professores são guerreiros. Parabéns para vocês. Obrigado, presidente, e boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Vai falar, Tuca? Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite aos meus caros colegas, aos secretários, àqueles que nos ouvem, nos assistem pelas redes sociais, aos nossos visitantes aqui. Primeiramente, eu vou começando aqui por... O prefeito citou meu nome aí, que foi indicado uma emenda no meu nome, de R$100 mil. O ano passado também veio outra emenda para a saúde, de 172 mil, que também já foi paga. E eu quero deixar aqui para o pessoal aí do loteamento aí, que eu tenho amigos lá, tenho eleitores, entendeu? Eu não estou aqui para prejudicar, como já disse, conversei com alguns, prejudicar a população. Foi a população que me colocou aqui onde eu estou. Se foi feito assim do jeito que o juiz determinou, eu prefiro que seja assim, porque vamos acatar a ordem dele, entendeu? Eu tinha comunicado com vocês que eu ia ver, dependendo do andamento, esses projetos de lavador e ferro velho, que eu ia votar contra, dependendo do andamento. Eu conversei com alguns aí, umas pessoas que eu encontrei na rua, sobre essas questões aí, para não prejudicar a população aí do morador lá do bairro. Mas a gente pensa do lado do trabalhador que precisa do lote para trabalhar e pensa do lado do morador também. Fica dividido nessa questão aí. Mas se foi feito assim do jeito que o promotor, que o juiz decidiu, vamos aguardar aí o resultado dele. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos presentes, a todos os ouvintes. É fácil, né, a pessoa vir, falar o que quiser, ir embora e não esperar para ouvir. Uma das falas do nosso prefeito, ele menciona que nós proibimos pobre de ganhar terreno para fazer casa. Não sei os demais vereadores que, se quiser me corrigir, no meu mandato, que começou há 3 anos, eu vou até usar diferente um pouco a palavra, eu não estou lembrado de ter votado um projeto desse, que proíbe de dar lote para a pessoa fazer casa. Se votou, foi na época dele, porque na minha até agora não teve esse projeto aqui, não. Fazer mídia, acho que ele que veio fazer mídia, né? Porque falou o que quis e foi embora. Eu não faço parte de um grupo de 5 pessoas. Eu tento trabalhar dentro da lei. E hoje nós tivemos uma resposta da lei que estávamos certos. Se o que nós estamos batendo aqui há 3 anos tivesse errado, eles não tinham entrado com a ação para, vamos dizer assim, dar um conselho, né, ao executivo. E
Quantas emendas foram ditas aí, né? Quantos milhões de reais caem no cofre do Executivo? E nós não conseguimos ter dinheiro para pagar professor de apoio. Temos que discriminar essas crianças, colocar todas numa única escola para poder economizar dinheiro. Não é? Estranho, muito dinheiro e pouca coisa para os lados. Aí fala que precisa dos 11 vereadores, que os 11 vereadores têm que trabalhar junto. Ele menciona que um vereador X consegue uma emenda de R$100.000. Aí, com o deputado doutor Federico. Aí menciona que o doutor Federico também manda uma emenda de R$407.000. Deve que ele não recebeu o ofício ou esqueceu o nome do vereador autor do pedido dessa emenda. Mas vou ler para ele, né, para refrescar o pensamento. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado doutor Federico, Patriotas, Minas Gerais, Brasília, 14 de março de 2023. A Sua Excelência, senhor Luiz Cláudio da Mata, Prefeito Municipal de Bom Sucesso. Assunto: indicação individual emenda impositiva 2023. Excelentíssimo senhor Prefeito, cordialmente cumprimento Vossa Excelência, ao tempo que, por meio deste, em atendimento ao pleito do vereador Rafael Oliveira Leite, abre aspas, Rafael do Pedrinho de Macaia, venho informar de minha indicação de emenda individual impositiva, sendo para o devido atendimento a seguir. Código da emenda, Ministério do Turismo, objeto, revitalização da orla do distrito de Macaia. Favorecido, Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, valor R$407.302. A equipe do meu gabinete fica à disposição, bababá. Aí, como que você acredita que vai trabalhar junto com um governo desse? O cara acabou de falar 1 segundo, aí, por algum motivo, não menciona o nome do vereador. Por quê? Para fazer política para outros vereadores, capaz? Né? Então, mas, mesmo assim, eu tenho a humildade de agradecer ao Executivo, na pessoa do próprio prefeito, do senhor Edmar, mais conhecido como Canelinha, o senhor Robson, que no último dia... Só um minutinho, pessoal, tem tempo ainda, tem? Cadê? 30 segundos, vereador, por favor. Cadê? Cadê a data aqui? A gente tinha, após a indicação da emenda do deputado, a gente tinha um prazo, no máximo até o dia 25/4, para receber essa indicação da emenda. E com o empenho do senhor Edmar, mais o Robson, eles fizeram todo o trâmite para estar dando andamento nesse sonho que nós temos lá em Macaia de revitalizar aquela orla, cujo projeto, se for terminado como tem que ser, vai gerar qualidade de vida, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai trazer turista para a nossa cidade, não só para Macaia, não só para os comerciantes local, para todos que quiserem trabalhar. É o que eu continha para hoje. Boa noite a todos. Boa noite, novamente, todos e todas. Gostaria de iniciar a questão que não foi direcionada a alguns nomes. Eu acredito que dos 5 vereadores que ele falou que, pelo visto, não sei se ele tem como oposição, o que seria, né? Eu acredito muito no ponto que o Rafael de Macaia tocou, que justamente somos a favor do cumprimento da lei, né? Que eu acredito que nós somos também, de alguma forma, guardiões fiscalizadores dessa legislação que a gente vota aqui, não é para nada, né? E deputado Frederico, que várias vezes foi citado ali, foi deputado que eu apoiei. Inclusive, aquilo que tem sido direcionado aqui nessa casa, eu acredito que a gente tem muito é que fazer, conhecer pelo povo, porque justamente o povo que deve sim ter a transparência do que acontece nessa casa. Quando ele citou o córrego, não sei se o povo de Bom Sucesso tem ouvido as reuniões, assistido, mas a questão do córrego, direcionaram, mostraram lá o projeto, sem assinatura de engenheiro, sem assinatura de prefeito, para começar.
Outra questão que ia endividar o município a aproximar 250 mil, 220 mil aproximadamente, mensais. Questão que ia complicar os cofres públicos e uma questão que ia durar aproximados 8 anos e, pasmem, 2 anos de carência. Por que será 2 anos de carência? Aí termina o mandato dele, o outro que comece aí depois a sofrer com as dívidas, se dever servidor, se não conseguir pagar, que se vira quem fosse entrar. E aí o que acontece? A questão lá, que está difícil hoje para contratar um professor apoio e dar o salário digno, como o Rafael falou, que aí, brincando, vamos dizer que gire aí uns 10, 20 mil por mês, todos os professores apoio, imagina uns 220 aí por mês na conta da prefeitura lá, de rombo que eu falo, porque ia pagar isso aí. E aproximados 8 anos para pagar um córrego, que ia lá ficar bonitinho. Ué, eles estão quase, como eu já havia falado, quase 8 anos lá, por que não fez? Tirasse aí esses 200, 220 aí por mês, como ele falou várias emendas aí, por que não pegou essas emendas aí então? E o que é isso? Se tivesse por mês ou por ano essas emendas aí e fosse para o córrego, já estava pronto antes do mandato deles terminarem. Já são 2 mandatos. Então, assim, a decisão dessas concessões aí, agora veio uma nota do Ministério Público, mas antes tinha a legislação lá para já cumprir, coisa que a Câmara aqui, pelo menos os 5 vereadores, eu acredito que estão tentando caminhar nesse sentido aí, não sei se há algum outro mais, e eu faço parte desses vereadores que estão cobrando para se cumprir a legislação das concessões, para se cumprir o jeito certo de fazer as concessões e até mesmo de revogar aquelas que estão em lugares que infelizmente antes era aí residencial e agora colocou como industrial e está lá a população, infelizmente, se vira, que não sou eu o vizinho, infelizmente acaba que é isso, ou não é? Aí, olha para ver, eu acredito que estamos sim conscientes, Rose, e infelizmente o que a gente cobra, pasmem, até hoje não foi resolvido, prefeito que direciona aí para revogar aí, ó, fácil. Só que ele quer, isso aí dá voto. A importância é essa, concessão o quê? O que dá voto é conceder a concessão, acabou. Desafeta o terreno para conceder concessão, quando não tem mais terreno lá para conceder, tem que desafetar, senão não vai ter mais para dar para concessão. Enfim, tratamento é o mesmo para os vereadores, ótimo, se eu não me engano a Rose citou aí. Vereadores, não sei se vocês vão lá e ter o mesmo tratamento dos outros 6, porque eu sou um dos 5 e não tenho não. E não tenho não. E outra coisa, falo mais para a população que está em casa saber, o Fabiano Santos está falando isso aqui, tá certo? Lá nos Machados, não sei se foi do conhecimento de todos, teve uma reunião para participar lá. Eu, infelizmente, questão de condução aqui, acabei não estando lá na reunião, mas o que acontece? Eu já tinha conversado com o pessoal da comunidade, falado assim, ó, as demandas que vocês vão levar são as que vocês já me retrataram, eu já direcionei ao prefeito, por que o prefeito não realizou e já não resolveu, já que eu já tinha direcionado o problema que tinha relatado a comunidade para mim, por que ele já não foi lá e resolveu os problemas e precisa de reunião com a comunidade para resolver o problema? Porque a reunião com a comunidade vai dar voto lá na frente, se ele não reunir, não vai dar voto? Enfim, para terminar, senhor presidente, parabéns às mães, tá? E que Deus abençoe o dom de vocês, maravilhoso. Parabéns à minha mãe e a todas as mães aí do nosso município, de todo o nosso mundo aí. Eu acredito que é um dom maravilhoso. Que Deus abençoe e continue dando forças para vocês aí, que ser mãe não é fácil. E filhos, amem suas mães, que Deus dê força a vocês também, porque não é fácil, até mesmo aqueles que já perderam as suas, mas continue amando, diferente se você tem ou não mais a sua. Valorize a pessoa que Deus abençoa na sua vida aí como mãe. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas. Próximo vereador. Presidente, boa noite, vereadores. Boa noite, visitantes. Obrigado, né, por vocês estar aqui, porque se vocês não fossem esse empenho de estar aqui, começou com 4 famílias, se tornou mais de 40 famílias, aqui dentro da Câmara, com quem está assistindo. Isso, quem ganhou a causa, teoricamente, no momento, não foi a Câmara, foi vocês que esteve aqui, com a ajuda da Justiça,
através de um promotor, né, que a gente sabe que tem gente que trabalha lá junto ao fórum. Eu fico satisfeito, né? A primeira vitória nós já conquistamos hoje, que é essa, que o projeto ia ser votado hoje em primeira votação, e ficava essa discussão, ia aprovar ou não aprovar. Então, eu agradeço vocês, continue voltando e assistindo, se não dá para vir aqui na Câmara, mas continue assistindo à reunião, e através, como a Rose, né? A Rose, eu acho que aquilo que a Rose leu, eu acho que ele tem de ser lembrado ao decorrer dos anos, certo? Ao decorrer dos meses, para a população saber de fato quem está aqui, sentado nessa mesa aqui, né? Respondendo pela população. E justamente ela foi certinho, né? Conheço ela como amiga, né? Todo mundo sabe quem que é a Rose, mas foi uma pessoa sensata. As palavras ali são palavras verdadeiras. Então, os senhores vereadores que foram contemplados com as palavras dela, eu acho que foi sincero. Agora, os vereadores que ouviram aquilo lá, eu acho que na hora que dormir, né, se tiver consciência, eles vão pensar duas vezes a representar o povo de fato nessa Câmara. Porque vocês ainda falta praticamente 2 anos ainda, seus vereadores, nós estamos na metade ainda. Então, pensa bem, o compromisso aqui é com o povo, não com o prefeito. E a gente deixou bem claro, o prefeito aqui sabe que tem 6 hoje aqui, certo? É os 6 que, justamente, é o que está lá, na prefeitura, é o que está lá sempre apoiando o que ele pede. Muitos vereadores que não votam com consciência, votam com consciência do prefeito, certo? E ele e o prefeito, tem tanta coisa a falar dele, mas assim, acho que meus 5 minutos estão pouco, porque ele falou tanta coisa aí, eu fico até satisfeito que ele está preocupado muito comigo, está vendo as minhas notificações, as minhas publicações. Bom que ele está assistindo, né? Se não está assistindo, mas alguém está comentando com ele, né? Então, beleza, vou continuar, vou ser uma pedra no sapato dele até dia 31 de dezembro de 2024. Se ele for reeleito, se eu também for reeleito, nós vamos estar lá cutucando ele, que independente, eu não estou aqui para tomar benção de prefeito, eu estou aqui para responder pelo povo, o povo que me elegeu, não foi só os meus 292, eu respondo aqui pelo povo, toda a população, até senhores vereadores, eu represento vocês aqui, tá? Eu represento vocês, represento a família de vocês aqui, que está votando pelo prefeito, e não pela família, porque eu acredito que a família de vocês aí, de repente, está envergonhada de saber o que vocês estão fazendo nessa Câmara, tá bom? Então, vocês aprendem dessa forma. E seu prefeito também é engraçado, ele falou em tanta coisa, mas ele não pensou, ele falou, nós vamos pegando esses cantinhos, né, que ele falou assim, esses cantinhos, e vamos colocando as concessões. Só que ele não pensou na educação, não pensou na saúde, aonde pode ter um PSF no futuro, que é necessário, no loteamento Bom Sucesso 1, Bom Sucesso 2, Bom Sucesso 3. Sem prejudicial à saúde, como a Rose falou em questão do Anjo, preocupa muito com a questão do meio ambiente e vai atrapalhar o meio ambiente. E a questão, estou falando, é o seguinte, um PSF, uma escola, cadê ele pensou nisso? Não, ele está pensando... Porque, gente, concessão gera voto. Revogação traz perda de voto. Ele não quer fazer isso, certo? Independente. Agora, outra coisa, tudo que ele falou aí é obrigação dele como prefeito, certo? Se ele sentou naquela cadeira lá, se ele conseguir emenda, fazer isso, é mais obrigação dele, certo? Ele não foi eleito como prefeito, ele está lá justamente seguido do prefeito que faleceu, tá? Independente de pegando carona mesmo, né? É uma carona, né? Que independente se ele colocou o Beto e agora o Beto colocou ele, eu não sei, mas eu acho que ele não é digno... 30 segundos, vereador. Ele não é digno, teoricamente, de assumir como prefeito. Então, vamos esperar. Então, para terminar, como dia 14 agora é Dia das Mães, todo dia, acho que a gente fala isso, né? A mãe, eu não tenho mãe mais, né? Perdi minha mãe em 2016, mas tem minha sogra, que teoricamente é minha segunda mãe, tem minha esposa, e um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães aqui de Bom Sucesso, do Brasil, e as que estiveram aqui. Ô povo, obrigado por ter vindo, viu? Fiquei satisfeito com vocês.
Só um minuto, Celdo. Só um Os minutinho, vereadores Celdo, acabaram de pronunciar aqui. Boa noite, vereadores, pessoal presente, pessoal de casa. A Rose fez uma pergunta, né? E eu gostaria de te responder, Rose, né? Você me fez uma pergunta que eu acho que não era a situação. Porque a questão de eu ter um terreno lá não justifica a questão de votação. Deixa eu falar, por favor, deixa eu só concluir. O que acontece? Com todo respeito, eu poderia trazer uma péssima resposta para você. Só que eu não vou fazer isso, porque eu perdi minha mãe com 8 anos de idade, fui criado pelas minhas irmãs, meu pai ausente, sempre trabalhando para não deixar faltar nada em casa. Tudo que eu conquistei foi com muita luta, muito suor, muito esforço, sabe? Quem me conhece, querendo ser meu amigo ou não, me conhece, sabe da minha posição, da minha situação. Então, é o seguinte, eu vou te responder com elegância. Eu consegui o terreno muito antes de ser vereador, e o que eu vá fazer ou não é o tempo que dirá. Né, com todo respeito, igual eu te falei, eu podia te dar uma péssima resposta, mas eu não farei isso porque não foi dessa maneira que minhas irmãs me educaram. Então, o que eu tenho ou não a fazer com o meu terreno é o tempo que dirá. Tá ok? Muito obrigado, boa noite, presidente. Era só isso, só para dar uma resposta. A todas e todos que nos acompanham. Eu gostaria, primeiramente, né, de iniciar minha fala aqui dizendo que eu fico muito grato de ter uma mãe muito orgulhosa de mim, com relação ao posicionamento na Câmara, com relação ao posicionamento diante dos debates, diante das discussões. Eu fico muito satisfeito de poder orgulhar aquela mulher que criou 5 filhos sozinhas, né, aquela coisa toda, e muito grato por poder representar boa parte da população que eu consigo ter contato, que eu consigo conversar a respeito das pautas que tramitaram aqui. Sempre há pessoas que pensam como nós. Sempre há. E é de lá que eu formo o meu pensamento. Eu não formo meu pensamento baseado em conversa com 5 vereadores, eu não formo meu pensamento baseado em conversa com o prefeito, eu formo meu pensamento baseado na população de Bom Sucesso, nos interesses da população de Bom Sucesso, da qual eu faço parte antes de entrar na política. Eu já era bom-sucessense antes de ser vereador. E estou sempre pensando no bem-estar da minha população. É simples. E tenho muita gratidão de poder orgulhar aquela mulher que me criou e que hoje acompanha o meu trabalho. Queria me posicionar com relação ao grupo formado para prejudicar o município. Lamentavelmente, o prefeito não se encontra aqui quase nunca. Ele é obrigado a vir aqui pelo menos uma vez por ano para prestar conta do trabalho. Não vem. Fala que a gente tem que saber falar e tem que saber ouvir, mas não fica para ouvir. Então, é uma situação muito complicada. Mas me posicionar de que realmente há um grupo na Câmara. Há um grupo na Câmara, esse grupo tem 6 vereadores, esse grupo vota em conjunto, esse grupo não argumenta sobre voto, esse grupo não discute projeto, esse grupo defende o interesse do Executivo com a prerrogativa, com a desculpa de dizer que é um interesse público. Mas aí, quando o público vem se manifestar contra aqueles projetos que eles tanto defenderam como interesse do público, ninguém fala um A, se contradiz, fica nervoso, argumenta. E eu gostaria de dizer para todos vocês aqui, os 11, eu nem sempre durmo porque eu sofro muito com insônia, mas quando eu durmo sono dos justos, porque pautei o meu voto, o meu posicionamento na legislação, no que está aqui. Eu não tenho surpresa nenhuma com a ação do Ministério Público contra essa casa, contra o município. Nenhuma, porque nós estamos aqui desde 2021 cobrando isso. E sou muito grato e parabenizo a população que se mobilizou e que fortaleceu esse movimento, porque por causa da queixa de vocês, que diz respeito a lotes específicos que eram dados em concessão, nós conseguimos uma vitória parcial que suspendeu a concessão irregular de todos os projetos. A luta de vocês em relação a 2, 3 lotes
mobilizou a suspensão da tramitação de um projeto de lei de 13 concessões irregulares. Há outras 300 que precisam ser resolvidas. Mas percebam, é disso que a gente fala quando a gente fala em organização popular, em organização civil, em movimentos de base. Eu acredito que para cada tema que é tratado aqui, se houver a mobilização da população, vocês já sabem o resultado. A gente vai vencer. Sempre, enquanto a gente se organizar como força popular, a gente vai vencer, apesar da política e apesar dos políticos que, sim, lutam contra os nossos interesses em benefício de favores pessoais. A camarada, né, a companheira Rose perguntou se nós tínhamos tratamentos igualitários. A própria fala do prefeito, ao mencionar determinados vereadores e omitir outras conquistas de outros vereadores, demonstra que não. Nós não somos tratados igualitariamente. Isso não é um problema, eu lido muito bem com situação de oposição, situação e tudo mais. Só que a gente precisa ser franco. Eu desafio qualquer vereador aqui a apresentar uma iniciativa para o município de Bom Sucesso que foi barrada pela Câmara, nesse mandato. Porque o prefeito falou que a gente barra, né? Falou que a gente não doa nenhum lote para a construção de moradia. Eu desafio qualquer vereador aqui a apresentar um projeto que tramitou nessa casa nesses anos, nesses 3 anos, que era direcionado à doação. O prefeito esteve aqui e se retirou da administração dos últimos 6 anos. Ele falou que está lá só há 9 meses. O saudoso prefeito Beto, todo o discurso que fazia questão de destacar que era ele e o Luiz Cláudio da Mata que estavam responsáveis por aquelas ações. Agora que o prefeito Beto não está mais entre nós, o atual prefeito Luiz Cláudio se retirou da administração pregressa e simplesmente está lá há 9 meses. Engraçado, né? Que para ser o sucessor natural, o candidato natural para a próxima eleição, a participação dele nesse mandato vai ser muito produtiva. Mas para reconhecer esses problemas que estão surgindo agora diante do nosso mandato, ele não teve participação nenhuma. Então aqui, 30 segundos, vereador. Ok. Fomos contra o projeto do Córrego das Sondas, da Avenida 8 de Setembro, pelo simples motivo. Para falar da Previdência Municipal e colocar a bomba na mão do funcionalismo público, o município está quebrado. Mas para construir a Avenida 8 de Setembro, obra eleitoreira, o município está bem das pernas. Para pagar professor de apoio, o município está quebrado. Mas para fazer, como política eleitoreira, mutirão de catarata, o município está bem das pernas. Então, a versão vai mudar de acordo com a necessidade do Executivo. Cabe à população, e somente à população, procurar esclarecimento. Porque a única coisa que eu concordo com o prefeito é de que a verdade prevalece e precisa ser dita. E nós estaremos até o fim presentes aqui na Câmara, fazendo a verdade prevalecer. Parabéns pela organização, pela mobilização de vocês. É uma vitória parcial, mas é uma vitória nossa. E hoje nós vamos celebrar. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, aos visitantes e a todos que nos ouvem e nos assistem. Não sobrou muito para nada para me falar, não, gente. Os companheiros aí, até os da se diz situação, falaram tudo, né? Mas parabéns, essa vitória parcial, como foi dita pelo Fred, de vocês. E falar muito o quê? Que quem precisava ouvir foi embora. Infelizmente, que é muito fácil chegar aqui, agredir, falar. Os temas eram relacionados às perguntas do Fabiano. Ele falou mais coisas além da pergunta e não quis deixar a gente perguntar, ou eu acho que essa casa é a casa do embate. Não custa nada vir o executivo aqui, nós todos aqui podemos ter um embate aqui com o executivo e sair daquela porta para fora ali, sermos cidadãos normais e amigos. Não é porque a minha opinião é diferente da do outro que eu tenho que ser inimigo dele, não. Eu não posso tratá-lo como inimigo. E nós não barramos o desenvolvimento da cidade, não. Nós estamos aqui brigando para o desenvolvimento da forma correta e dentro da lei. A gente só cobra aqui o que a lei pede, e que há anos e anos e anos vem fazendo da forma errada, e ninguém se atentou de um dia mudar o que sempre foi assim. Tudo que sempre foi assim, um dia pode mudar. É com isso que nós brigamos aqui, para mudar o que sempre foi assim, o que sempre foi errado, para se tornar da maneira correta. Se disse aqui que tem 100 lotes que estão produzindo e gerando emprego.
E os outros mais de 188 que não fizeram nada? Está ali. A gente tem que ver a situação de cada loteamento desse para ver o suporte da empresa que se coloque lá dentro. Porque todo mundo lutou para comprar seu lote, fazer sua casa, para depois ter ali uma empresa, uma indústria fazendo barulho 24 horas, e você não poder, depois do trabalho, deitar e descansar. Eu não culpo o coitado do empresário também, não, que ele tem que empreender, ele tem que gerar renda, ele tem que gerar emprego. Mas aqui se fala que enquanto não tiver um distrito industrial, mas alguém já pensou em criá-lo? A gente tem que deixar o passado, que já teve um aqui e foi dado para a residência, e pensar em fazer um. Se não fizer agora, mas plante a ideia agora, para que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele saia. E essas concessões aí, se fizer uma licitação e dar oportunidade de quem está com elas comprar e fazer um leilão, uma licitação, que seja, e esse dinheiro retorna para o município, nós vamos ter dinheiro para fazer o distrito industrial, sim. Mas eu acho que tem que pensar. E quando fala aqui que é para os 11 vereadores levarem e caminharem juntos, quando você leva uma ideia dessa, você é chamado de sonhador. Eu estou sonhando há muito tempo e vou continuar sonhando. Até esse sonho se tornar realidade, para a gente parar de exportar nossos filhos daqui para fora e trazer o dos outros para cá, para Bom Sucesso crescer. Que através de uma escola igual o Instituto Federal, uma empresa. Por que a gente tem que pensar só na empresa lá de fora, vir para cá e gerar emprego, sendo que a gente pode dar oportunidade para o empresário daqui e gerar mais empregos? A gente tem que pensar nos daqui. Aqui tem uma lei que Bom Sucesso aqui se investe, criada em 19 de dezembro de 2019, que não se cumpre nada dela. Nada. Se vocês pegarem a lei, e depois dessa lei, as empresas que foram beneficiadas, algumas já fecharam, e nada foi feito. E não é só dar o lote para o cidadão que quer fazer a empresa, não. A gente dá um respaldo a ele também. Porque você dá o lote, é uma pirambeira, o cara não tem condições de fazer a base, para depois fazer onde trabalhar. É o que eu falo, se tivesse o distrito industrial com um sonho que eu tenho, que ao invés de você dar o lote, você der o galpão pronto, cria-se um fundo municipal de empreendedorismo e cria-se um aluguel irrisório de R$200, R$300 para manter esse fundo, para fazer mais galpões. Mas quando você leva isso ao executivo, você é sonhador. E isso aqui, vereador Rafael, vereador Fred, estava presente. Março de 2021, nós levamos essa ideia para o executivo. O saudoso prefeito Porfírio Roberto, que Deus o tenha, estava lá, o vice-prefeito, que é atual prefeito hoje, também estava. Vocês sonham demais. Essa foi a resposta que nós obtivemos. E depois que é aqui para a gente caminhar de mão junto, fica difícil. Aqui tem uma divisória clara, todo mundo está vendo. Senhor presidente, eu queria aproveitar aqui, o senhor disse para nós, vereadores, e para a população, sobre os comentários voltarem aqui na página da Câmara. O senhor estava aguardando o parecer jurídico, uma orientação jurídica. O senhor já pode passar para a gente se vai voltar, se não vai, se pode? Ainda não tem. E o senhor teria um prazo para passar para a gente? Não tem um prazo. Assim que eu tiver, eu retorno aqui e te falo. Muito obrigado, senhor. Fala a todos. Não, boa noite. Rose, é só para te perguntar, na reunião passada você esteve presente? Não, é só para mim, então, eu quero te dizer para você, desculpa ter que repetir, que vários estavam aqui, aqui eu não sou ditador, aqui nessa casa tem um regimento interno da casa, que ele tem que ser seguido. No biênio passado aqui era um show business, né? Eu não gosto, tá? Poderia ter sido mudado. E eu falei aqui, seguirei ele e farei cumprir, doa a quem doer, goste ou quem não gostar. Tá bom? É só para te falar que eu não estou inventando nada da minha cabeça. Está aqui.
Tá bom? Em nome de Deus, declaro encerrada a reunião, marcando a próxima reunião para o dia 9 de maio, às 19h30. Vão com Deus. Boa noite.